Graça e paz, igreja, mais uma EBD em casa e hoje a última aula do estudo do livro do Apocalipse. É uma alegria grande poder estar encerrando esse ciclo e com mais novidades para colocar na vida de vocês, mais informações na vida de cada um. Hoje o nosso conteúdo será sobre curiosidades do Apocalipse. Algumas expressões, alguns significados, alguma coisa assim, alguma simbologia que pode parecer obscura, nós vamos tentar fazer o trabalho aqui de desvelar, de esclarecer e clarear. Mas antes, vamos fazer uma breve recapitulação, rápida recapitulação daquilo que nós estudamos. Eu estou usando a minha colinha aqui, dentro do nosso livro do Apocalipse. Dentro desse estudo, nós percebemos assim que na primeira aula, na aula número 01, nós fizemos uma parte introdutória, onde a gente fazia uma reflexão sobre o Apocalipse, sobre a etimologia, lembra aquelas palavrinhas, o Apocalipse, fizemos uma jogadinha com a palavra eucalipto, tal, para entender o significado etimológico da palavra Apocalipse. E também trabalhamos a questão de profecia e de revelação, né? A diferença entre profecia e revelação, para a gente entender onde que é o conteúdo, qual o conteúdo nós estaremos mergulhando. A aula número 2, nós trabalhamos basicamente dualismo cósmico. E a gente também viu o conteúdo das cartas. O conteúdo das cartas a gente extraiu ali elogios, condenações, orientação e a promessa do Senhor para cada igreja. Sempre entendendo que naquele primeiro momento nós trabalhávamos como uma carta de Jesus, escrita por João para as igrejas. Ok? Então esse é o primeiro princípio daquela aula. Na aula número 3, nós trabalhamos assim, já mergulhando nas igrejas, capítulo 2 e 3, as 7 eras da igreja. No primeiro momento, as 7 eras da igreja, para entender que existe uma teoria que diz que cada igreja representa um período de tempo da igreja de Cristo. Então vai existir a igreja de Éfeso, que vai do período que é chamada, lembra, que é a chamada igreja apostólica, que vai até a morte do último apóstolo, e depois, quando encerra esse ciclo, começa uma nova fase, uma nova era de uma nova igreja, e assim sucessivamente até os dias de hoje, até que a nossa igreja seria a igreja que estaria aguardando a volta de Jesus. E fizemos também o contraponto para entender que o período de igreja, o período profético de cada igreja, na verdade, é o comportamento da igreja através da história. Então, através da história, nós temos o comportamento da igreja tal como Éfeso, de repente a igreja se comporta como Esmirna, de repente a igreja se comporta como Tiatira e assim sucessivamente. Não necessariamente uma sequência cronológica, mas momentos em que a igreja se comporta como a igreja, as características daquela igreja que são elencadas quando Jesus faz as revelações. Isso nós estamos falando de igreja, comportamento de igreja, ok? E a partir do capítulo 4, que foi então o estudo da aula passada, nós colocamos o Apocalipse como um grande palco da história humana. E aí nós trabalhamos um panorama, lógico, não sem muita profundidade, cada momento de cada capítulo significando alguma coisa na história humana. Ou seja, na história humana tinha então falsos profetas, na história humana tinha o juízo de Deus, na história humana, em todo o tempo da história humana. Certo? Então, o Apocalipse, na verdade, lembra que nós falamos de sistemas, nós falamos do sistema político, sistema religioso, sistema econômico, tudo isso foi trabalhado na aula passada, e se você tem interesse, vai lá dar uma procuradinha, né, nos vídeos da igreja, que tem essa aula explicando, dando um detalhezinho, sem muita profundidade, porque o nosso tempo sempre é curto, certo? Então esse foi um resumo daquilo que nós estudamos até hoje. E hoje nós vamos falar então de curiosidades. E aí nós vamos fazer uma brincadeirinha aqui. Lembra que lá no começo a gente trabalhou uma questão, que eu trouxe um exemplo de Rodrigo Silva, o professor Rodrigo, que é doutor, né, em arqueologia bíblica, e o professor Rodrigo ele falava exatamente nessa questão de que o livro do Apocalipse é o livro da esperança, ele não é um livro de medo, e o exemplo que ele dá é o exemplo daquela criança que pega um livro de história para ler. E lembra disso? Quem ouviu, está lá na primeira aula, o livro de história para ler, e ele vê que o vilão está massacrando o mocinho, está massacrando o herói, e o herói sempre apanhando, o herói sempre sofrendo. Então ele angustia-se, ele fica agoniado. E o que ele faz? Ele vai lá no final. Eu quero ver o final, não é possível que esse vilão está ganhando todas. E aí ele percebe que no final
o vilão é derrotado. Assim é a história da humanidade, assim é a história da igreja. Então, o Apocalipse ele vai trabalhar então o comportamento de igreja, o comportamento da história humana, que nós já retratamos nas outras aulas. Então, o que acontece? Nesse tempo em que a gente percebe que o menino, então, ele começa a olhar e ver que o Senhor vence, então nós, enquanto menino, vemos que na história da humanidade, no final, já temos a revelação de que a vitória é do Senhor, aí a nossa vida começa a ser, embora venham as adversidades, a nossa vida ela caminha de uma forma tranquila. Saber dessa história, sabendo que o herói vence, sabendo então nós que o Senhor vencerá, o menino então ele começa a se apegar nas coisas. Tá ele investigando com a sua lupinha. Opa, mas o que é isso aqui? Por que ele falou isso? E é o trabalhinho que nós vamos tentar fazer hoje. Gente, muitas são as curiosidades. Nossa, eu acho que nós passaríamos o mês todo, as 5 aulas de Apocalipse, só falando das curiosidades, tentando explicar os símbolos, tentando explicar a linguagem, e eu acho que daria até mais. Se bobear, a gente passaria o ano todo falando sobre isso. Mas a gente precisou pensar alguns exemplos para vocês, assim, até buscarem mais informações. A ideia é realmente jogar assim aquele doce na boca para vocês dizer, puxa, eu quero mais, eu quero procurar mais. Inclusive, me coloco à disposição para esclarecimentos, para outros debates, para outras situações. Pode me procurar em inbox, no meu WhatsApp, no meu Facebook, pode procurar. Estamos aí sempre para a gente conversar, para a gente trocar ideia. Mas vamos trazer alguns apenas. Tá? E nós vamos fazer assim. A dinâmica vai ser assim, nós vamos fazer a leitura da Bíblia e aí vamos fazer a explicação. Por exemplo, no Apocalipse, no capítulo 1, no versículo 8, vem a expressão que há de vir. Vamos fazer a leitura? Vou pegar minha Bíblia aqui, está aqui a palavra, está vendo aí? Palavra. E ela diz assim, eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus. Aspas, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Preste atenção nessa questão do o que há de vir. Bem, existe uma explicação, porque veja, João está escrevendo, o Senhor está revelando a João, e João está escrevendo principalmente para judeus convertidos, para uma região que era minada do paganismo. Então, quando o Senhor ele se afirma como aquele que era, que é e que há de vir, ele está se fazendo entender da seguinte forma. Preste atenção no que vem a seguir. Aqui existe a figura do deus Aion. Para os gregos, nós temos, para vocês entenderem, existe o deus Cronos, que é o deus do tempo imediato, aquele dos minutos e segundos, o tempo imediato. Existe o tempo, e existe o deus Aion, que é o deus de um longo período. Então, se Cronos ele é da contagem do tempo, o deus do tempo correto e firme e preciso, Aion é o deus do tempo longo, do tempo que tem um começo e não tem tempo para acabar, vamos dizer assim. É o Senhor do tempo, Deus Aion, é o tempo entendido dessa forma. Não o tempo Cronos, mas o tempo Aion. Não o tempo imediato, Cronos, mas o tempo no transcorrer de um longo período. Inclusive tem Kairos também, que tem esse significado de um período de tempo. Então, por exemplo, existe um período o verão. O verão seria mais ou menos o Kairos, um período de 3 meses. Cronos, e aí também se atribui a um deus. O período imediato, preciso. Minutos e segundos. E existe o deus Aion, que é um período muito mais comprido do que Kairos. O deus Aion era aquele que era, que é e que será. Se falava muito isso sobre o deus Aion, porque ele fala de um longo espaço de tempo. Então aquele que era, aquele que é e aquele que será, porque ele estará espaçado no tempo. E aí o que Jesus faz?
para comover as pessoas que estavam, para envolver inclusive as pessoas que estavam diretamente ligadas com a influência pagã. Ele diz assim: eu sou aquele que era, o princípio e o fim, né? O alfa e o ômega, aquele que era, que é e que há de vir. Por que ele usa essa questão do há de vir? Exatamente para dizer assim, ó, eu continuo vivo. O eterno, a eternidade está me acompanhando. Eu não sou aquele que simplesmente é cronometrado pela passagem do tempo por um longo período e que ainda será. Então, quando ele fala há de vir, ele está dizendo, eu estou no futuro demonstrando que eu ainda sou. Então, veja que interessante essa passagem de Jesus quando ele fala para João, e João escreve para dizer que é aquele que há de vir, porque já implica movimento, até porque na Grécia os deuses são imutáveis, eles têm um comportamento delimitado, eles são imutáveis, eles não têm movimento. E aí nosso Deus está dizendo, eu tenho movimento, eu passo em todo o tempo, eu sou em todo o tempo, e sou aquele que há de vir, que voltarei. Então ele é um Deus que volta na direção dos seus filhos e não fica apenas como uma estátua esperando que as pessoas vão na direção dele. E ele voltará para os fiéis, e é nisso que nós cremos. E detalhe, em relação a Aion, se você pegar na tradução mais remota da Bíblia, ele vai usar, da Bíblia não, dos escritos, né, em relação a Deus Aion, eles vão dizer assim que Deus Aion é o Kraton, o poderoso, né? Mas o Senhor, ele usa o termo todo-poderoso. Ele vai além de ser Kraton, ele é mais do que Kraton, ele é todo-poderoso, ele não é poderoso, ele é todo-poderoso. Em todo tempo, em todo lugar, ele é todo-poderoso. Então veja que interessante, como o Senhor já vai se revelando de uma forma um pouco melhor, mais poderosa, mais firme e mais convincente para os judeus. Então vem aí a ideia do há de vir. Uma segunda observação que o menino deve estar lá com a sua lupinha, procurando saber, investigando, é sobre o termo coroa da vida. Porque o Senhor usou a questão da coroa da vida em relação aos cristãos, em relação àqueles que, por acaso, seriam os merecedores. Então nós vamos lá no Apocalipse 2, no versículo... ali na planilha, no slide está 10, está 11, mas vamos começar no 10. Ele diz assim, não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Vou continuar, só porque a gente já tinha lançado o 11 ali. Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo algum sofrerá a segunda morte. Quando fala em coroa da vida, lembrem, e aí mais para frente vamos ter um mapinha ali, lembre que João está escrevendo para pessoas, para igrejas, naquele primeiro momento, que eles estão necessariamente tendo uma influência greco-romana. Então tem a Grécia próxima, tem a questão da Ásia Menor, ela tem essa influência do Império Romano, inclusive, né? Então, o que acontece em relação à coroa da vida? A coroa da vida é algo mais ou menos assim, ó, vamos buscar da onde que ele tira a questão da coroa da vida. Observe as figuras ali. Nós estamos vendo que são jogos, né? Primeiro, lembra da questão do vencedor, né? O vencedor, para falar na questão do vencedor, ele entende que aquele que participa de jogos, de lutas, e que é chamado vencedor, ele tem toda a glória, ele é considerado assim o grande, o que merece todas as honras, e aí ele vence e ele recebe a coroa. Então quando ele tem a coroa, mas é uma coroa humana, é uma coroa que diz que aquela pessoa ela é importante para os homens. Quando nós falamos em coroa da vida, quando ele fala o vencedor, a coroa da vida, ele está dizendo assim, o Senhor está dizendo que a coroa que o vencedor, que mantém-se na fé, é uma coroa que é muito mais honrosa, porque a coroa da vida é aquela que vai te dar
te colocar como o vencedor da vida, o vencedor de tudo que você passou, venceu a morte, porque você está com Jesus. Então, quando você não nega o Senhor, quando você não está se escondendo, não está abafando a sua convicção de fé, mas está se mostrando convicto, a sua fé não é negociável, você é um grande vencedor e a tua coroa é a coroa da vida. Qual é a vida? Eterna. A vida de verdade, não a vida humana que tem começo e fim. Que é coroa de honra para os homens, para o Senhor não é nada. Para o Senhor é importante a coroa da vida. Outra curiosidade bem bacana, que o menino deve estar lá com a sua lupinha, né? Aquele menininho lá com a sua lupinha investigando e buscando informação em relação a essas duas expressões, o maná escondido e a pedra branca. Ele deve ter se questionado, mas o maná escondido, a pedra branca. Vamos ler então o capítulo 2, no versículo 17, o que diz? Aquele que tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. Ao vencedor darei o maná escondido. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Cara, vocês não têm noção, pessoal, que coisa bacana que é o significado do maná escondido e da pedra branca. Primeiro, o maná escondido, ele necessariamente se reporta, veja, ele está falando para judeus, ele está falando para um povo que foi convertido ao cristianismo, mas que eles tinham conhecimento do que era a religiosidade dos judeus. E a gente entende que para os judeus, lembrem, Jesus rompeu o véu que dividia, o Santo dos Santos, que separava do Santo dos Santos, lembrem disso. Mas os judeus precisavam ter, é como se o Senhor estivesse continuando a falar em parábolas. Então ele diz o seguinte: ao vencedor eu darei o maná escondido. Então vamos fazer uma recapitulação do que era, por exemplo, a figura do tabernáculo, que está aí no seu vídeo. O tabernáculo, então, o que tinha lá dentro dele? A Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança tinha o quê? A vara que floresceu de Arão, as tábuas da lei e uma porção do maná. Então, quando ele fala o maná escondido, ele está dizendo assim, você, o vencedor. Então, sempre a figura do vencedor, sempre se reportando a ideia da corrida, do greco-romano, tal, essas práticas, porque o vencedor tinha honra, tá? Então, a figura do vencedor é a figura da honra, porque é aquele que venceu a corrida. E aí o que acontece? O vencedor será, e o vencedor na fé, espiritualmente falando, o maná escondido. O maná escondido é o maná que está dentro da Arca da Aliança. E dentro da Arca da Aliança, para você estar ali, quem tinha acesso à Arca da Aliança? Apenas o sumo sacerdote. E não era todo dia, Mas o Senhor vai servir, vai entregar o maná escondido. Ou seja, ele quer dizer o seguinte: aquele que vencer estará na minha presença. Olha que interessante. O vencedor, aquele que durante todas as adversidades, lutas, batalha, o vencedor estará na minha presença. Não é fantástico isso? O maná escondido significa que você estará no Santo dos Santos, só que não é mais a figura da Arca da Aliança, mas a figura do próprio Deus, a presença do próprio Deus. Ainda que cremos que o Senhor, quando morreu, se rasgou o véu do templo, crendo nisso, aquelas pessoas precisavam ter a compreensão de que o maná escondido significava a presença de Deus. E a pedra branca? Pedra branca é muito interessante. A pedra branca, ela tem a ideia de que dois significados, tá? Primeiro, que existia nos tribunais, quando a pessoa era julgada, todo mundo ia lá assistir o julgamento dela. Uns ficavam mais perto, outros ficavam mais longe, mas enfim, daquele burburinho todo. Quando a pessoa fosse julgada inocente, ele recebia uma pedra branca. De modo que qualquer pessoa que encontrasse ele na rua, mesmo aqueles que não assistiram todo o julgamento, quando olhasse para ele e dissesse assim: nossa, aquele é o cara que foi julgado, estava lá, cometeu um crime,
Aí ele tinha a pedra branca na mão para demonstrar que foi julgado e foi absolvido dos seus erros. Então, o vencedor, numa primeira interpretação, receberia a pedra para dizer assim, ó, você foi perdoado, você é inocente pelo sangue derramado de Jesus. Uma outra interpretação, e aí eu compactuo um pouco mais dela, porque veja, ele dá mais alguns detalhes. Uma outra interpretação é exatamente da questão do vencedor mesmo. Aquele que vencia, lembra aquela figura que eu coloquei lá de batalha, o cara lutando, corrida e tal. Quando o vencedor ele recebia então a coroa humana, né, de honraria, ele também recebia uma pedra branca. Uns dizem que ela era sobre uma pedra de mármore, outros dizem que era uma pedra bruta, mas o nome dele era escrito. Era a maior honraria para um atleta, vamos dizer assim, vamos chamar de atleta, né? Era receber essa pedra branca com o nome dele gravado. Por isso faz sentido quando a gente lê assim, ó. Vamos voltar aqui. Também lhe darei uma pedra branca com um novo nome nela inscrito, conhecido apenas por aquele que o recebe. Faz mais sentido porque, além de ser o vencedor, na fé, ele recebe uma grande honraria. E aí os judeus conseguiriam assimilar essa ideia de que você vai receber uma pedra branca com o teu nome escrito, um novo nome escrito. Ou seja, você seria uma pessoa nova. Então é essa a interpretação da questão do maná escondido e também da questão da pedra branca. Uma outra curiosidade tem em relação à questão das vestes brancas. Vamos pegar então a Bíblia de novo. Vamos chegar lá no capítulo 3, versículo 4, que diz o seguinte: no entanto, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco, pois são dignos. Olha que interessante. Vou continuar. O vencedor será igualmente vestido de branco. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Vestes brancas, vestido de branco. Da onde que vem isso? João está escrevendo, sempre vou frisar isso, para aquelas pessoas de origem judaica que se converteram ao cristianismo. Mas, para eles, dentro da religiosidade dos judeus, ir ao templo, ou seja, ir à presença do Senhor, ir no lugar mais sagrado da região, isso a tradição, é a religiosidade, né? Mas significava o quê? Que você deveria ir com uma roupa limpa. Muito caro era a confecção de roupas, era muito caro e verdadeiramente eles não tinham condições de ficar vestindo várias roupas. Então, o que acontecia era exatamente isso. As pessoas, quando precisavam ir ao templo, eles pegavam as suas roupas e lavavam ao máximo. Eles tinham até uma peça de roupa que mais próximo do branco era meio bege assim, mas nunca branca, porque para ir ao templo teria que ter com as vestes limpas ou alvas. Essa é a ideia da presença de Deus, de estar na presença de Deus. Ir ao templo era algo fantástico, era algo que demandava exatamente essa devoção de ter roupas claras e tal. Então, quando João escreve a mensagem de Jesus, a revelação de Jesus, ele está dizendo, se você mantiver firme na fé, se você estiver com o Senhor, se você vestirá as vestes brancas, você estará comigo. Ou quando ele diz assim, houve entre vocês aqueles que não mancharam, né, as vestes brancas. Vou repetir para não cometer uma heresia aqui. Mas veja bem, você tem aí em Sardes uns poucos que não contaminaram as suas vestes. Eles andarão comigo vestidos de branco. Olha só que interessante. Então, quando fala em não contaminar suas vestes, ele está falando nesse sentido. O cara preparou-se, foi para o templo e ele continuou, mas o templo assim, no sentido de, numa linguagem dos judeus, né? É como se ele tivesse lavado a roupa e ido para lá e não ter sujado a roupa. Para os judeus, vestes brancas significa assim, vestes que estarão na presença do Senhor. Poucos, de repente, conseguiriam ter roupas brancas, porque é difícil, era muito complicado você ter roupa branca. Não se conseguia ter uma roupa branca, mas estando na presença do Senhor, lá na eternidade, lá na Jerusalém celestial, as roupas daqueles que se mantiveram fiel serão alvas.
É uma linguagem para o Senhor dizer assim: olha, você estará comigo, você estará na minha presença e não haverá nenhuma mancha. Você estará incorruptível, vamos dizer assim, não haverá nenhuma mancha, você estará comigo. É nesse aspecto que se fala em veste branca. E não a ideia, pessoalmente entendo assim, não a ideia que todos estarão usando as mesmas roupas, todo mundo igual no céu. Como a linguagem ela é um pouco simbólica, e João também estava tentando se fazer entender, e o Senhor, através de sua revelação, se fazendo entender para aqueles que ouviriam a carta, automaticamente eles entenderiam que se na terra você consegue no máximo uma cor um pouco amarelada para chegar no templo, no céu a sua roupa será totalmente branca. Então veja, é uma motivação para eles continuarem na fé. Não por causa da roupa, mas pelo significado de se ter uma roupa totalmente branca. E aí seria assim a pureza da pureza. Puxa, a minha roupa estará totalmente branca, eu estarei junto do Senhor. É aquela ideia da certeza, é a convicção de fé que nós temos por acreditar que o que o Senhor falou para João é verdade. Então não é eu vou apenas lavar a roupa, minha roupa estará branca. E o branco, na época de João, era impossível de se conseguir, certo? Em razão de terra, em razão da região, do terreno, da roupa estar exposta àquela poeira. Então o branco nunca se atingia. Mais que se tentasse para ir ao templo, não se conseguia chegar no branco, mas aí o Senhor garante: comigo estarão vestidos de branco. Outra coisa interessante que o menininho deve ter pesquisado lá com a sua lupinha, e estava procurando e investigando, é a ideia dos 7 selos. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 5, no versículo 1, o que diz? Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Veja que coisa interessante é o que nós vamos desdobrar a partir de agora. Na época de João, era muito comum se trocar correspondência. E toda correspondência, quando é levada de uma pessoa para outra, um mensageiro levava a correspondência. Essa correspondência, então, ele vinha num livro fechado e ele era envolvido por um selo. Apenas um selo. O significado dos 7 selos, na época, inclusive existem escavações que encontraram resquícios desses selos da época de Jesus, inclusive. Naquela época, inclusive, de Jesus e pós, né? Entre Jesus e João, vamos dizer, a morte de João, encontraram muita coisa ali das escavações na região de Jerusalém. O rolo, quando tem 7 selos, ele tem um significado. Ele significa que ele é um testamento. Para cartas você põe um selo. Para testamentos você põe 7, porque é algo que necessariamente precisa estar assegurado. E cada vez, pela tradição, que para cada selo que era envolvido, para cada selo que era lacrado, porque é um lacre, você tinha uma testemunha. Ou seja, quando João tem uma revelação e ele vê, o Senhor vai mostrando para ele a questão de 7 selos, significa que ele está diante de um testamento. Isso significa o quê? Vamos fazer a leitura mais adiante, que é impressionante. Diz assim: vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que pudesse abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e seus 7 selos. E depois eu vi um cordeiro que parecia ter estado morto em pé, no centro do trono, cercado pelos 4 seres viventes e pelos anciãos. Para não me estender na leitura, eu quero dizer o seguinte:
quem é digno para abrir o testamento? Quem é digno para abrir, possa vir a ser revelado? Lembra que depois que cada selo vai abrindo, vai acontecendo eventos. Aquilo ali é a herança que está preparada para a igreja. Se a igreja, inclusive, não se modificar. Mas quem é que abre? Quem abre é o próprio herdeiro. Convido você, então, a abrir em Hebreus, no capítulo 1. Vai lá, Hebreus, capítulo 1, no versículo 2. Mas vamos ler a partir do 1. Há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados, por meio dos profetas. Mas nestes últimos dias falou-nos por meio do Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo. Então veja, nós somos co-herdeiros. O próprio Jesus, ele é o único herdeiro, por isso ele é aquele que vai abrir, ele é o digno que vai abrir os selos, vai romper os lacres, exatamente porque ele é o herdeiro. Então, quando João entristeceu, ele simplesmente quis dizer assim: poxa, não tem ninguém para abrir. É uma herança que vai ficar escondida, é uma revelação que vai ficar escondida. Porque um testamento não deixa de ser uma revelação. E de repente, aquele rolo com 7 selos, que tem um significado de herança, de algo que está a ser revelado para toda a humanidade, só tem uma pessoa que poderia abrir, que é o próprio Jesus, o Filho de Deus. E ele é herdeiro, segundo a gente acabou de ler. Uma outra coisa que deve ter intrigado o menino é a questão da areia da praia. No capítulo 13, nós vamos fazer uma leitura rápida do comecinho do capítulo 13, mas vocês vão entender o porquê a areia da praia. Nessa versão que eu tenho aqui, que é a nossa, que a gente usa normalmente na nossa igreja, a NVI, o capítulo 13 começa assim: viu uma besta que saía do mar. Tinha 10 chifres, 7 cabeças e com 10 coroas, uma sobre cada chifre e em cada cabeça um nome de blasfêmia. Por que eu estou provocando isso? Porque a nossa versão ela não traz uma informação, por exemplo, que as Bíblias de origem espanhola, de origem inglesa, de origem alemã, não traz um detalhezinho que aqueles lá têm. Aquelas versões, por exemplo, se pegar a King James, ela vai dizer assim: e eu pisei na areia da praia, ou na areia do mar, e vi uma besta que saía do mar. Então, lá, nessas versões, existem essa ideia de pisar na areia da praia, de pisar na areia do mar. Então a curiosidade que eu trago aqui não é nem questão de simbologia, mas é só para mostrar para vocês que em Patmos, que é a ilha onde João estava exilado, ela só tem um pedacinho de areia só, um trechinho de areia, e é exatamente esse que está na figura aí. É só para uma curiosidadezinha para mostrar para vocês assim que João verdadeiramente esteve nesse pedacinho de terra aí, nesse pedacinho de areia, certo? Só para fazer uma ilustração de que nessas Bíblias de outras versões elas trazem, assim, de fato, a ideia de que João, no momento que ele vê o surgimento, que ele tem a visão da besta, ele está na praia. Ele não está em montanha, ele não está na caverna. Naquele dia ele estava na praia. Isso são versões que trazem, ideias que trazem essas versões que eu já falei. Bíblias de origem alemã, inglesa, espanhola, até italiano também, traz essa ideia de que João estava na praia. Aqui a nossa não diz, mas é uma informação que eu jogo para vocês só a título de curiosidade. Em Apocalipse 17 vem a figura da mulher e o monstro vermelho. Eu vou começar a ler aqui para vocês entenderem, e aí vamos contextualizar e dizer por que João viu. Qual é a ideia que tem por trás dessa questão da mulher e o monstro vermelho, né?
Um dos 7 anjos que tinham as 7 taças aproximou-se e me disse: Venha, eu lhe mostrarei o julgamento da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas, com quem os reis da terra se prostituíram. Os habitantes da terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. Então o anjo me levou no espírito para um deserto. Ali viu uma mulher montada numa besta vermelha, que estava coberta de nomes blasfemos e que tinha 7 cabeças e 10 chifres. A mulher estava vestida de púrpura e vermelho, e adornada de ouro, pedras preciosas e pérolas. Segurava um cálice de ouro cheio de coisas repugnantes e da impureza da sua prostituição. Em sua testa havia essa inscrição: Mistério, Babilônia, a grande mãe das prostitutas e das práticas repugnantes da terra. Vi que a mulher estava embriagada com o sangue dos santos, o sangue das testemunhas de Jesus. Quando a vi, fiquei muito admirado. Então o anjo me disse: Por que você está admirado? Eu lhe explicarei o mistério dessa mulher e da besta sobre a qual ela está montada, que tem 7 cabeças e 10 chifres. A besta que você viu era e já não é. Eu vou parar aqui para nós fazer um discernimento. Bem, em primeiro lugar, João ficou admirado. Ora, veja que interessante esse adjetivo, né? Admirado. João ficou admirado quando viu. Mas por que ele ficou admirado? Vamos explicar. O menininho foi com a lupa e ele descobriu. Veja, aqui nós temos a figura da deusa Áshtera. E observe que existem 2 representações para a deusa Áshtera. Primeiro, a questão da sensualidade. Veja que ali a primeira imagem ela está até com os seios, segurando os seios. E na segunda imagem ela está montada sobre um cavalo. Toda a representação da deusa Áshtera sempre ou é montada num cavalo, ou numa besta, ou assim, sem pernas, sem nada. Ela precisa, para locomoção, estar montada numa besta, num cavalo, num monstro, enfim. Mas por que João ficou admirado? Porque era exatamente a deusa Áshtera, a deusa pagã, que influenciava os judeus e desviavam os judeus do foco do Senhor. Desviavam os judeus do foco principal, que era a adoração ao Senhor, o nosso único Deus. Então a deusa Áshtera era uma espécie de subterfúgio. Existem alguns desdobramentos da deusa Áshtera que eu não vou levar aqui, não vou trazer aqui, porque é muito... Não é que é delicado, mas ele precisa de uma explicação prévia, ele precisa de mais fundamentação para vocês entenderem a influência dessa deusa Áshtera, ou Azera, como tem umas traduções, para o mundo judeu. Tá? Ela tinha uma influência muito forte, de origem pagã, e influenciava os judeus. E muitos judeus, por se voltarem para ela, esqueciam do nosso Deus. Quando João viu a deusa Áshtera, então ele já conhecia essa tradição, ele já conhecia essa influência pagã, ele ficou pasmo, porque daí seria o juízo da prostituta, né, dessa deusa Áshtera, aquela que corrompeu a igreja, que corrompeu as pessoas, que corrompeu os judeus, que corrompeu aquele... Então o Senhor está dizendo para João assim, aconteceu o que aconteceu. As pessoas se voltaram contra mim e seguiram o caminho dessa deusa Áshtera, que tinha essa característica. Tem escavações e achados de templo. Tem um templo, pessoal, que foi descoberto quando eles estavam escavando para fazer uma rodovia. E descobriram uma espécie de um templo. Era um templo exatamente dessa deusa Áshtera, a 8 quilômetros do templo de Jerusalém. Tanto é que os caras... É interessante que lá em Israel, o que eles fizeram? Eles passaram a rodovia. Quando chegou onde era o templo dessa deusa Áshtera, eles fizeram uma espécie de um viaduto para a rodovia passar por cima, para continuar os estudos e as escavações. Então encontraram essa deusa Áshtera e esse templo nunca tinha sido destruído. Olha só. Isso nós vamos remontar ao Antigo Testamento, por isso que eu digo que a leitura ela é longa,
por isso não vou entrar em detalhes. Mas assim, o que eu quero dizer é que essa deusa foi a causa de muito desvio de judeus. Inclusive, existe aqueles que, se dizendo convertido, também continuaram seguindo. Assim, aquela coisinha da influência pagã, e não, isso não tem nada a ver, isso pode ser feito e tal. Aquelas flexibilizações, inclusive, que acontecem hoje em dia. O que Jesus está dizendo para João? Está vendo o que aconteceu na época? Está vendo o que aconteceu isso? Eu estou falando de um tempo futuro. Vai continuar acontecendo. E quando você desvia o olhar do Senhor e busca algo assim, você está praticamente negando a sua fé. E o nome disso é apostasia. Então a apostasia que aconteceu no tempo dos judeus, lá no tempo de João, anterior até João, porque a deusa Ashera é uma deusa muito antiga, dentro do paganismo. Então a causa do desvio da fé de muitas pessoas do nosso Deus, do Deus de Israel, aquela causa ela vai continuar acontecendo nos dias de hoje. E a deusa Ashera hoje, ela tem muitas formas. A deusa Ashera ela tem a forma do dinheiro, a forma da perversão, a forma do adultério, a forma da prostituição. Essa é a essência da deusa Ashera naquele tempo e que acontece até hoje. Por isso, João ficou admirado. Não porque ele estava achando lindo, mas ele ficou admirado nesse sentido, como quem diz, puxa, Senhor, vai continuar essa deusa Ashera influenciando os cristãos lá da frente, do futuro? Veja que ele está falando de um tempo que é praticamente ele morreu quase 98 depois de Cristo. Então e o Apocalipse ele foi revelado, ele foi escrito quase no final da morte de João. Mas João então ele ficou admirado com aquela coisa assim, puxa, eu vou morrer e essa tal de deusa Ashera vai continuar influenciando. A admiração de João foi nesse sentido, e não no sentido de achar tudo muito lindo, mas no sentido a admiração do inconformismo. João se admirou como quem diz, tudo vai ficar igual a como hoje ainda é. Então nós precisamos trabalhar, algo do tipo, precisamos trabalhar, precisamos evangelizar, precisamos ir além, precisamos buscar cada vez mais o encontro com o Senhor e promover isso nas pessoas para que elas não se corrompam. Então essa é a ideia da prostituta montada, vestida de escarlate. E nessas escavações que eu falei, quando se encontra figuras ou esculturas da deusa Ashera, por incrível que pareça, ela é pintada de vermelho. Por isso o espanto, por isso a admiração de João. Por isso a ideia de poxa, então ela continua influenciando as gerações futuras. É interessante. Pena que, como o tempo é curto, mas poderia só sobre esse evento, sobre esse tempo que foi encontrado nas escavações, poderia pegar uma tarde falando, uma manhã toda falando sobre isso. E aí eu volto um pouquinho no capítulo 3, no versículo 12, para falar da questão da coluna do templo, que é outra coisa fantástica e vocês vão se admirar. Voltando ao capítulo 3, nós vamos achar a seguinte inscrição. Farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce dos céus da parte de Deus. E também escreverei nele o meu novo nome. Gente, aqui é mais uma situação bem interessante. Ao vencedor, eu farei dele coluna do templo. A figura seguinte é que vai dar total explicação do significado da coluna do templo. E aí vocês vão entender que João não usou uma linguagem tão longínqua do tempo dele. Isso aí que eu estou colocando aqui foi um achado de umas escavações. E o que tinha escrito ali, o que está que eu marquei ali certinho para vocês entenderem onde que está feita a inscrição, diz assim: Ananias, filho de Dódalos, de Jerusalém. Então tem o nome da pessoa, a origem dela e que é de Jerusalém. Então quando o Senhor diz assim, só para a gente não perder o fio da meada: farei do vencedor uma coluna no santuário do meu Deus, e dali ele jamais sairá. Escreverei nele o nome do meu Deus e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém.
O que acontece com essa coluna? Ela certamente fez parte de algum espaço de oração, de algum templo dedicado ao Senhor. Por quê? Era uma tradição, toda pessoa que ajudava na construção, seja financeiramente, seja com mão de obra, ter o seu nome gravado na coluna. Cada coluna que tinha era gravado o nome da pessoa. Nessa coluna específica tem Ananias, filho de Dódalos de Jerusalém. Só que ali, quando o vencedor, a promessa que o Senhor faz para o vencedor é que fará dele a coluna do templo, ou seja, ele estará na casa do Pai e colocará o nome e o nome do meu Pai. Então, já não é mais o filho natural humano de alguém, mas apenas filho de Deus. Então, se essa coluna fosse uma coluna na Nova Jerusalém, e ele diz, e o nome da cidade, que é a Nova Jerusalém. Então, seria mais ou menos assim. Não seria mais, por exemplo, Sandro, filho de Antônio, do Rio de Janeiro. Não seria mais assim. Seria assim, Sandro, filho de Deus, da Nova Jerusalém. Olha que coisa fantástica. Essas coisas me arrepiam. O que acontece? Nesse caso, seria Ananias, filho de Deus, da Nova Jerusalém. Porque agora o vencedor será a coluna do templo. Então, de uma tradição, João disse para os judeus, para a igreja da Ásia Menor, olha, você vencerá, será a coluna do templo. Você será coluna do templo, se você for o vencedor dessa corrida. Mantenha-se firme na fé, porque a coluna do templo será já na Nova Jerusalém. Você estará na presença do Senhor, você estará com Ele. Cada promessa que o Senhor fazia para as igrejas era sempre nesse sentido, para dizer que Ele estaria junto do Pai, na presença do Pai. Então veja que interessante. Agora pense você aí, faça o seu trabalho, faça a partir da sua convicção de fé, faça a obra acontecer. A partir da sua convicção de fé, seja solidário, pregue o Evangelho, anuncie, salve almas junto para o Senhor. E aí você será o vencedor. Já pensou? Pense no seu nome. Filho de Deus, filha de Deus, da Nova Jerusalém. Vou repetir, não será mais Sandro, filho de Antônio, do Rio de Janeiro. Nossa luta, a nossa corrida é para que eu seja Sandro, filho de Deus, da Nova Jerusalém. Queira isso para você, meu irmão. Isso é fantástico. Busque. Está ali, por que João falou que todos seriam coluna de templo? Porque o Senhor, falou através de João, e João registrou que o vencedor seria a coluna do templo, lá na cidade, na Jerusalém Celestial. Porque ele entenderia que é a partir da tradição que ele vivia. Então queira isso para você também, ser coluna do templo. E por fim, a questão do mar. Está o menininho lá no Apocalipse 21 com a sua lupa pesquisando por que João fala do mar. Vamos pegar o capítulo 21, nesse versículo 1, para dar uma olhadinha no que ele diz. O capítulo 21 ele começa assim, e eu li na aula passada e é o trecho que me deixa assim emocionado. Então vi novos céus e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra tinham passado, e o mar já não existia. Vi a cidade santa, a Nova Jerusalém, que descia dos céus da parte de Deus, preparada como uma noiva adornada para o seu marido. Mas no versículo 1 ele diz exatamente isso. E o mar já não existia. Aí vem aquelas loucuras de dizer, mas então não vai ter mar, não vai ter praia, não vai ter nada disso. São questões humanas. Mas ali João estava falando com o coração. E eu explico para vocês. Preste atenção no slide seguinte. Vocês observem que nós estamos vendo Patmos. Patmos está aqui, acompanhe aqui com o mouse. E João escreveu para as 7 igrejas. João provavelmente via a parte continental de longe.
que o mapa ele dá uma escala diferente, então dá a impressão que é bem pertinho, mas é longe isso aqui. Esse caminho aqui é longe. Para vocês terem uma ideia, para você sair de Patmos para ir para Esmirna, você não vem assim por linha reta para cá. Você tem que descer aqui, entrar nessa baiazinha, aí daqui você faz todo o percurso até chegar a Esmirna. Isso dá mais ou menos, nos dias de hoje, umas 9 horas de viagem. Então pensa na distância que João, nessa distância que João tinha em relação às igrejas, né? Olha só a distância dele para Tiatira, Pérgamo, mas ele via a parte continental. Então, quando João escreve que o mar já não existia, já não havia mais o mar, ele está dizendo o seguinte: e aqui, hoje, existe um mar que separa ele daquilo que seria a família dele, a igreja, as igrejas locais, a Ásia Menor. Mas no novo céu, na nova terra, na nova Jerusalém, essa distância de mar entre ele e todas as igrejas já não existia mais. João quis dizer o seguinte: pessoal, ó, eu estou escrevendo, a distância que existe entre nós é o mar, existe um mar entre a gente, isso vai me impossibilitar de vê-los, de ter a comunhão, de convivência diária. Mas no novo céu, na nova terra, não haverá mais o mar. Estaremos em plena comunhão e conosco, entre nós e junto do Pai Celestial, junto do Senhor, junto do Cordeiro. Veja que interessante. João não estava falando uma coisa absurda. Ali ele já estava falando com o coração. Ele apenas disse: lá no céu, firme na fé, porque lá no céu, na Jerusalém Celestial, já não haverá mais o mar que nos separa. Já não haverá mais o mar que impede de que nós tenhamos comunhão. E por fim, a mensagem final para a gente encerrar esse tempo de Apocalipse é que lá na Jerusalém Celestial, ele enxugará dos seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem tristeza, nem choro, nem dor, pois a antiga ordem já passou. Muito obrigado para você que acompanhou todas as aulas, ou alguma, mas pelo menos teve o contato. Agradeço de coração e peço a Deus que ilumine o caminho de cada um, que abençoe a vida de cada um, que nós possamos buscar sempre o caminho da Jerusalém Celestial. Um forte abraço e fique com Deus.